Muito obrigado. Atos dos Apóstolos, capítulo 18. Tem um texto que eu quero tomar por parte. Versículo 26, para utilizar do contexto, tanto anterior como posterior, Atos 18, 26. Apolo, portanto, começou a pregar com ousadia na sinagoga, e assim que Priscila e Áquila o ouviram, convidaram-no para uma visita à casa deles e lhe explicaram com acerto e clareza o caminho de Deus. Amém? Eu li na versão King James 1611. Queiram tornar os vossos assentos, por gentileza. Eu quero agradecer a Deus pelo privilégio a mim dado de mais uma vez, mais um ano, poder estar entre vós, participando do Congresso de Jovens. Para mim é uma alegria imensurável. Quero agradecer ao pastor Joanir, com a sua muito digna esposa, irmã Elisete, pastor Itemar, com a sua muito digna esposa, irmã Ione, e eu quero, em nome deles, agradecer e externar esta gratidão a todo este corpo ministerial, à igreja, em nome de Jesus. Quero agradecer ao pastor Francis pelo convite que me foi formulado, a credibilidade em nome do pastor. Ele me convidou e é uma honra para mim, muito obrigado a ele e todos que compõem a coordenação jovens e obviamente a toda a juventude pelo privilégio a mim dado. Quero agradecer o carinho, o cuidado, a receptividade desde a minha chegada no aeroporto, da locomoção, desde o cooperador Garcias, a Denilson, que de uma forma admirável me conduziram até aqui, pastor Neudson, que me pegou no hotel, e aqueles que também irão me levar de volta. Já quero externar a minha gratidão pelo carinho de vocês. Gostaria de citar muitos nomes, mas os irmãos vão de compreender que eu posso esquecer de alguns, mas quero reverenciar a todos os demais companheiros, amigos de regiões adjacentes. Aqui tem o Lucas de Aimoré. Quero, em nome também do pastor Edson, externar a minha gratidão a todos os obreiros adjacentes de regiões vizinhas e ao Daniel, coordenador da Umadipa. Muito obrigado por ter vindo me dar o privilégio de revê-lo junto com a sua comitiva. Queridos, nós temos lido um texto tratando-se de um jovem, e eu quero tomar por base este texto e o seu contexto para transmitir a mensagem que está no meu coração para uma geração jovem, propondo-lhes o que Paulo escreveu à igreja em Colossos. A cidade, a igreja na época, uma cidade que distanciava cerca de 15 quilômetros na fronteira com Laodiceia. Colossos estava na região da Frígia, hoje Turquia, tem um nome diferente. Porém, quando Paulo escreve a carta aos irmãos de Colossos, é porque ele ficou sabendo por Epáfras que os irmãos de Colossos estavam sendo influenciados a não crer mais
em alguns ventos que entraram, que estavam tentando tirar a certeza da ressurreição, da graça, do poder de Cristo. Então eles estavam cometendo muitos erros graves, e Paulo os motiva para que não fixasse a sua esperança na terra ou no que é terrestre. Por isso, quando ele começa o capítulo, ele vai pedir para que eles busquem o conhecimento do alto, tendo em vista que foram ressuscitados com Cristo. E sendo assim, ele motiva-os dizendo que não se obstivessem simplesmente nas coisas terrestres, mas o conhecimento do alto era melhor, porque quando Cristo viesse a se manifestar, todos iriam ser glorificados com ele na sua manifestação. Então eu quero tomar por base para uma nova geração jovem o contexto do conhecimento do alto. Os irmãos hão de convir que quando nós analisamos a história bíblica, os irmãos observam que havia dentro da Torá, dentro da lei, isto foi dado ao povo judeu, de onde provém a nossa fé. Então diz a tradição, a Bíblia faz menção de que os pais deveriam incutir, ensinar aos filhos, desde a tenra idade, o conhecimento de Deus, de quem era Deus, no concernente da lei. Então, o pai e a mãe, principalmente o pai, tinham o dever de, quando a criança completava de 5 a 6 anos, eles incutir, impregnar no coração e na mente da criança o conhecimento de Deus. Quando esta criança completava de 12 a 13 anos, dentro da cultura, eles iam passar para a maioridade dentro da cultura, e para isso era o período fundamental, se observarmos psicologicamente no contexto da puberdade, porque a puberdade geralmente é de 12 a 15 anos, é o período da mutação do corpo, é o período que o corpo do ser humano vai receber a principal mutação. Então é nesta hora que, se alguém queira aplicar dentro de uma geração uma cultura, ou uma doutrina, ou uma ideia, esta é a melhor hora. Ele está passando para a adolescência, consequentemente a juventude. E se você conseguir impregnar nesta data, nesta fase, tudo que você queira, esta criança, ou este adolescente, ou este jovem, dificilmente vai mudar o que aprendeu. Por isso que 12 a 13 anos, eles passavam pelo bar mitzvah, bar, filho, mitzvah, mandamento, filhos do mandamento. Então, agora, eles estavam prontos para aprender, dentro de uma forma mais contundente, o contexto da lei. E era aqui que entrava o contexto dos mestres. Os mestres que iriam ministrar sobre esta geração o contexto da palavra, da lei, da Torá. Por isso que os irmãos observam que era difícil tirar a lei de um judeu ou alterá-la para o contexto que quisessem, porque eles eram formados desde a tenra idade, e assim era de geração a geração. Mas os irmãos hão de convir que os próprios líderes deturparam o conceito da lei. Então vem o cativeiro, e o cativeiro vai denegrir a imagem, ou seja, eles perdem o verdadeiro sentido da lei. Por isso que agora vem Deus punir, e se implicava dizer que havia acabado, porque eles não observaram
o sentido do conhecer Deus, do que levava eles a Deus. Depois do cativeiro, eles voltam. Os irmãos observem que quando eles voltam, eles não têm mais liberdades, nem política, nem o contexto geográfico. Eles estão subalternos. Agora, de Babilônia, eles passam para os medos e persas. Contudo, com cerca de 364, 5 anos antes de Cristo, é quando o Império Grego-Macedônio, ele assume, ele predomina por meio do poder do exército. Alexandre o Grande, toda a Palestina. E os gregos eram um país, digamos assim, da pós-modernidade da época. Era a geração avançada, era a geração democrática, era a geração do crescimento de oportunidade. Então, Alexandre o Grande incentivava a nova geração de líderes a esquecerem as suas culturas e a impregnar dentre eles a cultura grega. E com isso, o conhecimento da cultura grega vai substituir em uma boa parte as culturas das províncias dominadas pelos gregos macedônios. Então, agora elas vêm para a Palestina, e sendo assim, os líderes judeus recebiam propinas, recebiam incentivos para tentar tirar da nova geração a cultura deles e a impregnar a cultura grega. Diz a história que é aqui que a nova geração de hebreus, os jovens, vão começar a decair e a perder a aptidão, o desejo de conhecer Deus, tendo em vista que agora a cultura grega tinha uma visão terrestre de crescimento, sobretudo pelos Jogos Olímpicos, que era extremamente famosos na época. Os espetáculos faziam com que a nova geração tivesse um crescimento social de fama e de prosperidade. Então a nova geração, eles abdicavam do desejo de conhecer a Deus, do sonho de ser um futuro sacerdote, para quebrar tudo, para se tornar uma cultura grega. Diz alguns escritores que muitos jovens do sexo masculino abriam mão e quebravam a circuncisão, porque para se tornar um atleta e disputar, candidatar-se a um espetáculo grego, eles tinham, e sobretudo o atletismo, porém eles tinham que correr nus. E correndo nus, os judeus tinham o sinal da circuncisão, e era vergonhoso para a cultura moderna. Então, eles faziam uma cirurgia, tiravam o sinal da circuncisão, quebrando assim a aliança de Deus com Abraão. E isso era o que ia valendo para a nova geração. Contudo, vêm as moças. Diz a história que as moças não queriam mais se comportar como hebreias, perderam o senso da simplicidade, porque as vestes, os comportamentos da Grécia era o que estava na moda. Então, ser hebreia era retrógrado, era vergonhoso, era coisa de matuto. Então, com isso, vai minando o contexto do conhecimento de Deus, porque a visão agora era terrestre, com cerca de 64 a 65 anos, salvo engano, antes de Cristo, os romanos predominam. Quando os romanos predominam, então vem o contexto pior, porque agora os romanos entram, não interferindo na cultura. Os romanos, eles não interferiam na sua cultura, nem adorando o seu Deus. Porém, tinha alguma observação. Eles vêm primeiro com o contexto político. Agora é Roma que vai nomear o sumo sacerdote, e nomeando o sumo sacerdote, ele mexe com todo o ministério. Por exemplo, estamos diante de a maior autoridade eclesiástica aqui
pastor Joanir. Ora, se mexer com ele, mexe com todos. Ou seja, então assim, agora diz Lucas que quem colocou Anás e Caifás foi Quirino, e Quirino era aliado de Roma. E agora os homens que dominavam a religião, o culto e a adoração, que tinha o dever de levar a nova geração a Deus, agora vão perder o sentido do conhecimento original de Deus. Então aqui vejam que começavam a deturpar, porque Roma pedia obediência, confusão, desordem pública, qualquer coisa que o sumo sacerdote eles não tivessem o domínio do povo, Roma ameaçava substituir. Por isso que eles evitavam qualquer tumulto público, qualquer confusão e qualquer um que se levantassem dizendo algo contra César, o imperador. Então era dever deles proteger a imagem de César. Então, com isso, vai deixar o conhecimento de Deus, e dentro de uma visão histórica, há um escritor, que agora me foge o nome, é judeu, e ele escreve o templo. Ele relata que agora o interesse se tornou político, partidário e econômico, por parte de quem tinha o dever de formar a nova geração de conhecimento de Deus. Então, diz ele que o monopólio comercial ficou por conta do sacerdócio. Por exemplo, eu tenho que manter o meu cargo, e para manter o meu cargo, eu vou agradar aqueles que estão me ladeando. Então, vejam que quando Anás venceu o seu tempo, quem assume é Caifás, mas o domínio ainda era de Anás. Por isso que os irmãos vejam que quando prenderam Jesus, não levaram para a casa de Caifás, mas de Anás, que era mais velho do que Caifás. Por quê? Porque Anás tinha um monopólio comercial. Diz o livro que ele era dono de todas as lojas dentro de Jerusalém. Ele monopolizava o comércio, ele e os seus agregados. Por exemplo, tudo que se comprava dentro dos muros era loja deste povo, e eles tinham um lucro exorbitante. Era errado ter as lojas? Não. O problema estava em como eles operavam. Por exemplo, diz a Bíblia que uma vez por ano, os judeus da geração atual e da nova geração vinham para Jerusalém. Agora imagine, só um exemplo, para você ter uma ideia. Você mora em Conselheiro Pena, você mora em Aimoré, você mora em Ipatinga, só que tem um centro, e o centro é Belo Horizonte. Exemplo, no caso, Jerusalém. Então, uma vez por ano, os judeus, vamos dizer para você ter uma ideia, que morava nessas cidades longe de Jerusalém, tinham que vir a Jerusalém, porque era o dia da redenção, da expiação, e eles traziam as suas ofertas. Uns ralavam para trazer os seus animais para os sacrifícios, os pobres pombos, rolinhas, e assim ia os mais ricos, carneiros e novilhos. Porém, quando eles iam no dia do sacrifício, vinha com as suas ofertas, com as ofertas de coentro, de cominho, e ia entrar em Jerusalém, tinha uma brites, e a brite era dos representantes sacerdotais, porque eles agora iam examinar se o animal, se o coentro, se a rolinha, se o pombo era puro para entrar para o sacrifício. Então, todos que vinham tinham que passar pela brites, e eles analisavam. Os irmãos já observaram, hoje mais não, mas tinha tempo que um guarda te parava, enquanto você descia, ele quebrava a lateral, para dizer que você tinha que pagar multa. Então assim, quando eles traziam os animais, eles olhavam e achavam defeito onde não tinha. Os pombos, as rolinhas, eles olhavam e diziam: não entra. Por que eles não deixavam entrar? Porque se não entrar, eles vão ter que comprar lá dentro, e a loja de quem lá dentro, da cúpula, que
manipulava o comércio. Então cada um tinha uma taxa financeira para agradar a si mesmo e manter o cargo. Então era uma distribuição de propina de um para o outro. Quando eles entravam, eles traziam a moeda de fora para ofertar, porém eles não aceitavam. Você tem que trocar a moeda pela moeda do templo. Era errado? Não. Onde estava errado? A taxa cambial era muito alta para o pobre. Os irmãos estão entendendo agora, porque quando Jesus vem para um dia desse, que chega em Jerusalém, já tinha mesa com moeda, mesa com pombo, mesa com rolinha, mesa com tudo lá dentro. Aí Jesus não aguenta, mete a madeira, derruba e ainda grita, solta os pombos, derruba as moedas e diz: a casa de meu pai é casa de oração, e vocês transformaram em um lugar de ladrão. Veja o que estava acontecendo, o caos e o pior. A nova geração estava sendo preparada para isso. Por meio de quê? Dos dominantes. Por quê? Tanto o poder sacerdotal agregado aos saduceus, como a diretoria, os fariseus, o grupo maior e popular responsável pelas tradições, e a eles se agregavam, estavam incluso os escribas e o sinédrio. Quem eram os escribas? Os doutores, aqueles que estavam aptos para formar e ensinar a nova geração quem era Deus, as coisas de cima. Mas eles estavam tão ligados na terra que agora a nova geração vai ser formada na mesmice para continuar a mesma coisa. Vejam que quando Jesus vem, o verdadeiro sumo sacerdote era para estar no templo, mas como ele deterioraram, o verdadeiro sumo sacerdote que ia passar o sacerdócio para Cristo não estava no templo, estava no deserto. Você vai encontrar João Batista dizendo: importa que ele cresça e que eu saia, eu diminua. Veja que João diz: eu não sou digno de te batizar. Ele diz: João, é necessário para que se cumpra toda a justiça. Essa transição não era para acontecer no Jordão, mas no templo em Jerusalém, para cumprir a glória da segunda casa. Mas aqui a deturpação estava tão feia. Então é neste contexto que cada pai fariseu tinha um sonho de doar, de mandar, de investir ao seu filho de 12, pregador, pastor, a observação de ser um mestre da lei. É aqui que cada pai judeu investia o que podia para mandar seus filhos para passar pelo Bar Mitzvah e estudar e futuramente ser um mestre da lei. É aqui que entra a família de sangue nobre. É aqui que entra o autor da carta do tema, com razão de falar conhecimento do alto e conhecimento da terra. Observem que a família de Saulo era de sangue nobre, sangue azul, descendente do primeiro rei de Israel, família de Benjamim. Ou seja, Saulo já é uma homenagem a Saul no contexto original. Então diz a história que com 14 anos, era a idade de 13 a 14, ele já tinha passado pelo Bar Mitzvah, agora como judeu, filho do mandamento. Então ele vai para Jerusalém para estudar a lei de Moisés e aprender diante dos escribas a mesma mesmice, terráqueo, ou seja, para defender a lei de Moisés. Quando ele chega em Jerusalém, diz o escritor Paul Gardner e outros que Jesus estava com 24 anos, era mais velho do que Saulo, 10 anos. E pasmem, quando Saulo chega em Jerusalém para estudar, a ordem do currículo, da grade curricular acadêmica, para se tornar um líder, um mestre da lei de Moisés, tinha que estudar 10 anos, 5 períodos, vamos dizer, no nosso tempo. Então, agora, ele chega com 14, Jesus estava com 24. Eu vou dizer algo, em uma visão de alguns teólogos, não está na Bíblia, mas faz sentido. Eu vou dizer como observação. Enquanto Paulo chega, Jesus estava
em Alexandria, segundo a visão de alguns teólogos, porque Jesus, alguns defendem que ele era autodidático, mas só ser autodidático, ele não ia convencer Jerusalém que era mestre. Para convencer que era mestre, tinha que ter assinatura de alguém. Como é que hoje eu posso chegar e dizer que sou médico sem o meu diploma? Como é que eu vou dizer que sou um teólogo, bacharel em teologia, se eu não tiver o diploma? Então, para dizer que era mestre, para os mestres de Jerusalém reconhecer Jesus como mestre, ou seja, diz alguns teólogos historicamente que Jesus foi estudar em Alexandria. A Alexandria era a melhor faculdade entre elas dentro do contexto da lei de Moisés, e era onde? No Egito. Os irmãos lembram que Moisés estudou nas melhores faculdades do Egito, Mênfis e Heliópolis. Eu tive o prazer de fazer 2 cursos no Egito. Então é lindo quando você debruça na história. Então veja que o tempo vai passando. Quando Alexandre domina o Egito e toda a terra, ele muda o nome para Alexandria, em homenagem a si próprio ou a algum parente. Então Alexandria agora, dentro da corrente mosaica, era o melhor lugar, era a melhor faculdade. Se você convidar um pregador hoje e dizer: o senhor é bacharel, é teólogo, sou, estudou aonde? Em Pindamonhangaba, acabou, filho. É um currículo admirável, é o melhor, ou seja, ele é respeitado. Aqui era Alexandria. Quando Jesus completa 30 anos, arredondando 29 alguns meses, diz a Bíblia, do Egito chamei meu filho. Então alguns teólogos dizem que ele vem do Egito para começar o ministério. Quando ele vem, vai direto para o batismo. Vejam que só João reconheceu: eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele é batizado agora, formado com diploma, mestre por direito e exercido, mas não resolvia. Porque para ele começar, primeiro veio o Espírito Santo de Deus e repousou sobre ele. Porque pode ter catedrático, pode ser catedrático, pode ter diploma, pode falar bonito, mas se o Espírito não tiver, vai ser só balela, vai ser só barulho. Então ele dá um exemplo, vai começar cheio do Espírito Santo de Deus. Observe, depois do batismo, ele volta para Nazaré. A Bíblia diz que ele vai para o culto num dia de sábado, e naquele dia ele vai ler o texto de Isaías. Aí quando ele vai ler o texto, veja que a Bíblia diz que muitos diziam: quem é esse rapaz? Que sabedoria é essa? Mas ele não é o filho de José e de Maria. Isso implica dizer que ele não viveu toda a vida ali. Tinha gente que não conhecia ele. Então ele diz: o Espírito do Senhor Deus é sobre mim, pois ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, abrir os olhos do cego e tirar os presos da prisão. Veja que ele começa não pelo diploma, mas pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. Aí ele vai começar a pregar. Observe que a partir daqui você vai observar que o poder dominante, os corruptos, fariseus, saduceus, escribas, mestres da lei e sinédrio, doutores judiciais, estão unidos. Porque vão se unir para barrar a mensagem dele. Porque os cultos em Jerusalém era recheado de formatura, formalidade. O templo era cheio de ouro, cheio de prata. Dinheiro não era problema. Porém, todo culto, todo dia, queimava incenso de manhã, queimava incenso ao entardecer. No dia de sábado se reunia, fazia culto. 9 horas da manhã, reunia, oração, 3 horas. Isso é tão sério, irmão. Quando eu saí do Egito, que fui passar para Israel, na fronteira, chegamos na hora da oração.
para tudo. Eles têm que orar 15 minutos com a cara no pó. Então, a oração, isto era praxe. Todo dia tinha culto em Jerusalém. Tinha formalidade, tinha doutor e tinha nova geração que tinha que ter o conhecimento de Deus, mas estavam sem nada. Porque enquanto eles cultuavam lá fora, na entrada do templo, tinha cego, tinha aleijado, não tinha novidade, não tinha milagre. Começava o culto, só rituais, mas o Espírito de Deus não estava lá. Começava o culto, terminava o culto, as pessoas saíam do mesmo jeito, só religiosidade, mas espiritualidade, conhecimento de Deus, nada. Então, agora aparece lá do norte, de onde eles diziam: dali nunca vai sair um doutor, dali nunca vem ninguém que preste, dali nunca vai sair um profeta. Agora a notícia chega em Jerusalém, o norte, a Galileia está pegando fogo. O que é que está acontecendo? Surgiu um profeta chamado Jesus de Nazaré, e ele é diferente. Lá ele não tem tempo para pregar, ele prega no meio da rua, mas o povo traz os demoniados, traz os enfermos. Quando vê ele, os demônios correm, os enfermos são curados, o negócio pega fogo. Ele está fazendo a diferença.